Caras alunas, caros alunos, reiniciamos o nosso curso de anexos, né? Os anexos em nosso curso, agora com o anexo 5B. Vai ser destinado a um outro autor, em sequência ao que estudamos, né, na aula passada, chamado Franz Rosenzweig, grande filósofo, primeiríssimo filósofo, digamos assim, do dialogismo, da dialógica, e mostramos, né, a base, aquele fundamento da filosofia dele. Hoje vamos estudar um outro que é amigo dele, foi amigo dele, trabalharam juntos, chamado Martin Buber. Né? É um filósofo também que nasceu no século XIX e morre no século XX. Este viveu bem mais do que Rosenzweig. Deixou, claro, Rosenzweig, né, morre. Tiveram um trabalho em comum, né, no sentido de traduzir a Bíblia, né? Traduziram a Bíblia do hebraico para o alemão, né, conservando os hebraísmos todos. Muito interessante. Eu tenho essa edição, né, possuo essa edição. E é muito interessante, né? Por exemplo, quando se fala em Gênesis, né, fala assim, Bereshit em hebraico, né, é traduzido no início, não é? Depois no deserto, não é? Que é o livro dos números, não é? E assim por diante, né? Quer dizer, os títulos são todos, digamos, transliterados e muito bem traduzidos, né, do hebraico, né, em vez de passar pelo grego, né, que o nosso Pentateuco é todo, né, foi todo helenizado, né? É a marca, digamos assim, né, da nossa vida ocidental. Mas vamos lá. A filosofia de Martin Buber, né? Buber é mais, digamos assim, é difícil, né, entender Buber, porque ele não é só filósofo, ele foi também, né, um educador, né, um pedagogo. Ele fala, né, I have no doctrine, eu não tenho uma doutrina, mas eu quero conduzir ao diálogo. É sempre esta perspectiva, né? Sempre esta perspectiva do dialogismo, do dialógico, do diálogo na sua filosofia. Diálogo, como eu falei, fundador e autofundante. Aqui nós vamos nos fixar numa obra dele, que ele tem esta obra é o Opus Sumum, que serve para tudo, né? É filosófico, mas que vai ter uma influência pedagógica, uma influência também sociológica. Ele tem escritos sociológicos, ele foi um dos fundadores dos kibbutzim, né? Do kibbutz em Israel, aquela comuna, né, agrária que até hoje existe, né, no Estado de Israel. Ele sonhou com um Israel socialista, socialismo, né? Enfim, mas não é o caso aqui agora. Que agora nós precisamos de da sua fundamentação filosófica, que vai ser a fundamentação para tudo, né? Para tudo, inclusive para a sociologia, para a filosofia política e para a política de Buber, né? Quer dizer, em Israel, para tudo, mas de qualquer forma é aqui, né, digamos assim, um pensamento filosófico, que está num livro chamado Eu e Tu, Ich und Du, em alemão, I and Thou, em inglês. É um livro que vale a pena ler, viu? Este eu recomendaria, está em português, aí pelas edições Centauro, né? Fácil comprar, é um livro pequenininho, não é? Fácil de ser lido, onde ele quer mostrar, não é? Que a base de tudo é a relação. A relação está à base. Eu e tu, por quê? Por quê? Né? Eu e tu, porque não existe eu sem tu, não existe tu sem eu. E entre eu e tu, a palavra mais importante é o conectivo, é o und, né? É o and, né? Ok? É o e, tu, eu e tu. Não existe, então a palavra é assim, a vida é assim. A vida, a história é assim, é uma história de eu e tu, a vida é uma vida de eu e tu, ok? E nós vamos ver como isto se dá. Trata-se de uma estética, né? De uma construção, né? O eu é uma construção, mas uma construção interhumana, né? É o interhumano. Olha onde está a ética, olha a importância fundamental da ética, não é? Quer dizer, a relação é fundamentalmente ética porque é construção interhumana.
é interhumanismo, né? É justamente, né? É relação viva, né? Sou isso, né? Sou relação, né? Sou eu e os outros e o eu. Então é isso, nisso está, mas é sempre bipolar sob este ângulo. Quer dizer, a primeira marca fundamental da relação é o tu. Uma pergunta fundamental que ele faz é a pergunta que todos nós fazemos: quem sou eu? Ok? Quem sou eu? Do ponto de vista filosófico, fenomenológico, existencial, judaizante, seria perguntar assim: do que tenho consciência quando penso na existência que sou eu? Então, eu sou a existência que pensa sobre si mesma. E quando eu tomo esta atitude de pensar sobre o eu que sou, a primeira realidade é esta. É a realidade de que não posso ser tábula rasa, não posso ser white paper, não posso ser neutro em nada, absolutamente nada, porque ao perguntar eu tomo consciência de que a relação já existe, eu sou porque fui querido, eu sou porque fui pensado, eu sou porque fui desejado dentro deste contexto. Esta relação, este mundo já existia antes de eu vir e ficou diferente depois que eu passo a existir nele, ok? Por isso, a minha obrigação, por isso o momento ético se coloca aqui, não é? De forma inelutável, de forma total mesmo, né? Eu tenho que conviver, não é vida só, é convívio, né? Que eu tenho que passar por ele. Bom, o que eu penso quando penso, o que eu percebo quando percebo, o que eu amo quando amo, estas são as questões fundamentais, não é? E ele vai dizer que eu estou sempre diante de duas palavras princípio, ou duas possibilidades de ser. É a palavra eu, isso, e a palavra eu, tu. Quer dizer, são duas perspectivas, são duas formas de construir esta estética do inter-humano. Isso é o that, em inglês. Isso é o algo. Eu posso estar diante de algo, ou eu posso estar diante de um tu. Qual é a diferença? Não é? É que quando eu estou diante de algo, né, este algo eu o percebo, eu o vejo pela minha consciência, à luz da minha inteligência. Quer dizer, a minha inteligência percebe o que é o algo e traz aquele algo, a essência daquele algo para dentro de mim, e ela me completa, ela me estimula, ela me naturalmente faz conhecer a realidade que está neste algo. Agora, quando eu estou diante de um tu, é completamente diferente. Porque eu penso e o tu pensa. O tu pensa e eu penso. O tu é um eu e eu sou um tu para o tu. O tu é um eu para si mesmo e eu sou o tu dele. Quer dizer, vejam bem, o eu, isso a distância é esta. Eu, isso. Eu, tu, não, somos assim. Estamos aparelhados. Não é? Somos duas consciências. Quer dizer, há uma reciprocidade de consciência. Então, se o algo, o isso, eu me encontro com ele, ou melhor, eu o conheço através da minha inteligência, com o tu, com o outro, eu só o conheço através do meu próprio ser. Esta é a diferença fundamental. Eu só o conheço se eu me problematizar, porque o tu passa a ser para mim uma consciência que é, antes de tudo, um problema. E problema e vida são iguais. Onde não há problema, não há vida. Ele diz, wo kein Problem ist, em alemão, ist auch kein Leben. Onde não há problema, não há vida. Vida e problema estão juntos. O que é o problema existencialmente vivendo? O que é viver um problema? Não é? Problema, gente, em filosofia, não
em outras disciplinas, em outras áreas, é tudo aquilo que clama por uma solução. O que não clama por uma solução não é problema. Por isso que Deus clama por uma solução, então há o problema de Deus. O mal clama por uma solução, por isso há o problema do mal em filosofia, né? E o meu eu é um problema, como tu é um problema, porque nós clamamos por soluções, estamos envolvidos no sentido de nos solucionarmos, não é? E é assim, eu conheço algo, mas não conheço o tu. Não tenho a possibilidade de conhecer o tu, porque eu, diante do tu, eu conheço-me, eu sou diante dele, ok? A medida como eu respondo é a medida como eu sou. Então vejam bem, diante de um tu, eu só posso me abrir, só isso. E, naturalmente, saber que ele existe, ele está diante de mim, ele se encontra diante de mim para eu dar a solução para o meu próprio eu. É difícil isso um pouquinho, talvez, não é? Mas o tu é fundamental, ele existe para eu me conhecer. E quando eu falo de um tu, eu estou falando de mim mesmo, sempre assim, dentro desta perspectiva de Buber, não é? Ok, gente? É muito interessante, não é? Então, tudo que ocorre aqui é fundamentalmente ético, porque, vejam bem, nesta relação eu-tu, nesta relação tu-eu, ok? É uma relação onde o vínculo é o que existe mais importante. Vínculo no sentido de associar-se, vínculo no sentido de afastar-se. Ok? Vínculo no sentido de amar, vínculo no sentido de odiar, ok? O amor, ele vincula, o ódio vincula também. Então, o vínculo no amor, o vínculo no ódio são éticos sob esse aspecto, ok? De que há uma força na relação capaz de uma síntese. Sinceramente, eu não posso, do ponto de vista sociológico, psicossociológico, né, se entende isso do Buber perfeitamente. Eu não consigo ver um israelense sem um palestino, eu não consigo ver um palestino sem um israelense, não é? Quando eu falo em israelense, minha vida foi toda assim, e eu tenho 70 anos, a vida de vocês continua sendo assim, não é? Ok? Quer dizer, estão vinculados para sempre, não tem jeito, não é? É um vínculo ali que não... indestrutível, ok? Vejam bem, o que seria o contrário deste vínculo? O contrário deste vínculo, e aqui estaria o perigo, o grande perigo para Buber, não é? É justamente a ausência do vínculo, ou melhor, a apatia. Lembrem-se do estoicismo, né? A apatia, a indiferença, a imperturbabilidade, ok? Diante daquilo que é fundamentalmente humano, né? Não é à toa que o Kohelet, né, o Eclesiastes, né, nos fala sobre isso, ou nos fala sobre o tempo, né, no capítulo 3, né, quando ele define o tempo, e é um judeu, né, também, certo? Aquele judeu sábio, né, velho, né, muito velhinho, né, um rabino velho, né, que vem nos dizer que há um tempo para tudo e para cada coisa debaixo do sol. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para jogar pedras, tempo para atirar pedras, tempo para guardar as pedras, tempo para abraçar, tempo para se separar. E vai assim através de contradições, não é? Mostrando que a vida é feita de contradições. Vida é tempo, tempo é vida. O que é o tempo senão a minha vida? É o modo, eu sou o tempo, vai dizer o judeu. Eu sou a vida, não é? A vida sou eu, o tempo sou eu, e eu o faço nas contradições. Tempo de viver, tempo de morrer, tempo de jogar pedras, tempo de guardar as pedras, não é? Há um tempo para tudo debaixo do sol. Não é? Quer dizer, a vida é feita dentro desta perspectiva. Cabe a mim, naturalmente, fazer o tempo, né? Hora de abraçar não é de separar, hora de separar não é de abraçar.
ok? E eu tenho a possibilidade de abraçar na hora de separar na hora de abraçar. Veja a contradição que pode estar dentro de mim mesmo, né? Nisto seria o errado, né? O errado seria justamente viver fora da relação. Se a relação é aquele é o momento da relação. Viver fora da relação é que seria justamente o extremo erro, o extremo errado, não é? Assim, Buber vai nos ensinar, não é? Ele não só quebra, digamos, né, o modelo, digamos assim, né, aquele modelo do ser aristotélico, que vai ser de um jeito só, como nós vimos no curso, né, ok? Mas ele vai mostrar que há formas diferentes, né, há modos diferentes, naturalmente, de se relacionar, e que, digamos, a vida se nos acontece, quer dizer, a vida, ela ocorre, né? Os momentos vitais ocorrem como momentos, como acontecimentos, né? Ok? Vejam, o que é a mãe com relação ao filho, não é? Mãe é um conceito, digamos, estritamente relacional. Não existe mãe sem filho, nem filho sem mãe, ok? O que é palavra? É um conceito absolutamente relacional. Supõe-se que alguém fala e alguém escute, não é verdade? Quer dizer, vejam bem, é algo que ocorre na relação, né? Não é à toa que a Bíblia, então, vai nos ensinar isto, né? A palavra, né? A palavra de Deus, ou Deus, quando fala, como eu falei, já em Rodrigues vai, cria. Não é? Então vejam bem, este criar, não é? Ele é fruto de um dizer, mas de um dizer efetivo, de um dizer que ocorre, de um dizer que acontece dentro da relação. E por isso eu falo numa estética do interhumano, por isso eu falo numa estética relacional, que é a estética que Buber quer fazer. Estética nesse sentido, né? É uma arte, né? Criar é arte, né? E este é o grande papel do homem. Este é o grande papel do homem no universo, né? Ser criador da realidade, fazer a realidade. Do ponto de vista ético, esta questão é extremamente importante. Por quê? Porque, vejam bem, pressupõe-se na relação uma forma e um sentido de vida, né? A vida com forma e sentido. Viver com forma e sentido não é viver com forma sem sentido, ok? Quer dizer, a relação, ela outorga, ela fabrica, ela perfaz o sentido. Qual é o sentido? O sentido é dado pela novidade. Quer dizer, o acontecimento é sempre novo. É sempre algo que ocorre, que acontece de uma maneira nova dentro do nosso universo relacional. Ou melhor, a relação tem que ser vista sempre como novidade. E isto depende do eu, não é? Do eu. É claro que um isso não é um tu, mas eu posso viver o isso como se fosse um tu, ok? E posso viver um tu como se fosse um isso. É problemático. Vejam por onde passa a dificuldade ética, ok? O que é o isso? O isso é o ser bruto. O isso é o ser inanimado. O isso é o ser sem consciência. E eu posso fazer deste isso, que eu tenho que viver com ele, eu tenho que conviver com ele, um ser vivo, um ser animado, um ser ético. Não é? Quando eu, por exemplo, tenho um estudo que é um isso e posso fazer desse isso, que é o meu estudo, a minha vida, a razão de ser da minha vida. Quando eu tenho, por exemplo, uma realidade, um objeto, algo que funciona de uma maneira bruta, eu posso me comunicar com esta realidade como se fosse um tu. Agora, eu tenho a possibilidade também de fazer de um tu um isso, ok? Quer dizer, vejam bem, se um isso é tudo e é o modo como eu filtro a realidade, por exemplo, pensemos assim, dinheiro, né? Riqueza, ok? E
tudo vai ser filtrado. Quer dizer, veja, os outros passam a valer o que vale naturalmente o dinheiro. Os outros passam a valer o que vale aquela riqueza material. É uma maneira de filtrar, é uma maneira de transformar o isso, o tu, em um isso. E por aí vai ser, digamos, a dificuldade moral. Por aí vão ser as dificuldades éticas. Não é? Quando o outro deixa de ser outro, quando tu deixa de ser outro, com a sua consciência, com a sua personalidade, para que eu me conheça e me construa e construa um mundo para ser uma realidade puramente material e sem vida, ok, gente? Então, primeiro a vida, primeiro a relação, antes de tudo, depois o resto. Primeiro a pessoa, depois o resto. Esta é, digamos, a ética de Martin Buber.